Olá, meu nome é Letícia, sou aqui da página Luz de Jovens e eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece realmente a história de Davi? Se você não conhece, esse vídeo é pra você e eu vou te contar um pouquinho mais. Vamos lá? Davi, ele era um pastor de ovelhas e era o filho de Jessé. Era o menorzinho da sua linhagem e o mais fraquinho. Mas Samuel era um profeta naquela época e Deus ordenou a Samuel para ungir Davi como rei. E quando ele foi ungido, ele ficou um pouco surpreso, porque ele achava que seria um guerreiro muito forte. Mas na verdade, Deus ele não estava procurando de forma externa, mas ele estava procurando de uma forma interna. Então, ele procurava conforme fosse o coração que ele desejasse de um rei para ele. Davi era tudo o que Deus queria em um rei aqui, né? Depois dito e ungido Davi, ele teve um monte de conflitos internos por conta que ele não podia contar pra ninguém, porque na época já existia um rei, e também ele não sabia quando isso iria acontecer. Então isso não foi do dia pra noite. Ele teve esse conflito, e eu entendo que hoje em dia nós também temos conflitos com isso. Ele teve coragem de enfrentar o Golias, né, que foi um gigante naquela época que estava tendo na guerra. E ele, na hora de enfrentar, muitas pessoas zombaram dele falando que ele não iria conseguir. Mas ele acreditou e ele disse assim, essa história acontece lá em 1 Samuel 16 a 17. Então ele diz assim, eu tenho medo, eu tive medo, mas Deus está comigo. E essa guerra não é minha, não é de Israel, mas é de Deus. Então ele teve essa convicção, ele colocou toda essa fé em Deus, acreditando no que ele podia. E ele conseguiu matar Golias, né? Então ele derrubou Golias com uma pedra e aí ele caiu. Ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Então aí a gente pode tirar uma reflexão nesse mundo, que nós temos que ser corajoso como Davi e também devemos ser conforme Jesus quer em nosso coração. E assim como Davi era, né? Assim como ele acreditou, confiou, né? Teve fé e era conforme o coração de Deus, né? Davi. Nós devemos ser assim. Então nós temos problemas, só que precisamos enfrentá-los e acreditar que Deus tem um propósito e que aquilo que nós queremos vai acontecer no momento certo. E devemos nos moldar, nos preparar conforme essa caminhada, assim como Davi teve esse preparo até um dia que ele virou rei. Mas antes disso, ele só teve a promessa e teve o processo dele, mas ele não sabia quando iria acontecer. Então fica essa lição para você, e se você gostou da história de Davi, conta aqui nos comentários.